Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista e docente da IPC, e começamos esse vídeo com uma pergunta. Qual seria a relação entre o sujeito suposto saber e a cultura, a sociedade, aquilo que as pessoas sabem sobre a psicanálise? Bom, quando nós falamos em análise, sabemos que o analisando vai ter uma percepção do analista assim que o conhece, naquele primeiro momento. Além disso, o analisando também vem para a análise com um conceito próprio sobre o que encontrará, mas sem saber exatamente o que vai acontecer a partir daquele momento. Só que muitas vezes essa percepção sobre o que encontrará vai depender muito do que ele sabe sobre psicanálise. E vale salientar, até mesmo por experiência em clínica, que muitos analisandos chegam para o atendimento com uma visão distorcida do que seria a psicanálise. Segundo Bruce Fink, esse vídeo é baseado em sua obra, em seu livro Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana. Bruce Fink diz o seguinte, o papel em que o analista é colocado por seus analisandos no começo do tratamento depende muito do que estes tiveram ouvido e lido sobre a análise, o que, por sua vez, depende de suas origens socioeconômicas, sua instrução e seu meio cultural. Por muito tempo, médicos e terapeutas eram vistos como pessoas que emitiam sua opinião e definição sobre suas patologias e que estas deveriam ser seguidas à risca, suas orientações, os seus medicamentos, assim como determinadas condições que as pessoas atendidas deveriam seguir. Com o tempo, as pessoas foram buscando outras opiniões, foram tendo dúvidas, foram tendo outras percepções e outras maneiras de pensar sobre aquilo que estavam passando. Até mesmo Freud, em sua época de medicina, ele era neurologista, chegou a passar por situações como esta, de ser duvidado em seus trabalhos, especialmente quando começou a teorizar a psicanálise e tudo aquilo era muito novo. Essa mesma situação também ocorre na área de psicoterapia, em que se encontram opiniões diferentes e, além disso, algo que é bastante sério, uma competição de conquista de pessoas a serem atendidas. Essa rivalidade causou um certo desentendimento de tudo aquilo que vinha sendo construído na área de terapia. Já há muitos anos isso vem acontecendo. Entra-se num processo de desacreditação, pois esquece-se o intuito da terapia em detrimento da busca pela cura, da resposta, da solução que precisa ser dada quantas vezes forem precisas e quanto mais breve possível. Em certas regiões, como nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas acabaram perdendo suas crenças em terapias. E nesse aspecto também entra a figura do analista. A psicanálise ela não é um processo de terapia, mas é um processo de tratamento investigativo da causa, daquilo que vem do inconsciente. E o analista também seria alguém que teria todas as respostas para o sofrer, o que Lacan chamava então de sujeito suposto saber. Essa condição era feita pelo próprio analisando, de que estaria consultando alguém que teria as respostas para o seu sofrimento e suas angústias, uma espécie de oráculo. Em lugares e regiões que teve uma construção psicanalítica forte, como por exemplo na França, a psicanálise já é vista de uma outra forma. Ela é considerada uma forma de tratamento de extremo valor, o que eleva a consideração pelo psicanalista. Porém, também encontramos regiões em que a figura do analista também é desacreditada. Isso se deve, segundo Bruce Fink, pela percepção que a população tem sobre a psicanálise. Quanto mais se conhece, maior é a consideração. Quanto mais a sociedade conhece o tratamento psicanalítico e seus efeitos, maior será o respeito por essa área. É por isso que o analista deve também investir em conhecimento, em crescimento e executar os seus trabalhos de forma fiel aos preceitos psicanalíticos. Além disso, as escolas, institutos e associações que trazem um processo de formação também devem estabelecer diretrizes de disseminação e transmissão da psicanálise para que mais pessoas possam conhecer a sua estrutura. Essa disseminação e o entendimento do papel do analista faz com que as pessoas se tornem mais receptivas ao tratamento. Porém, também é preciso ressaltar que a questão da sugestividade, que não deve ocorrer num tratamento psicanalítico, também pode acontecer. E esse é um cuidado muito grande que o analista deve ter.
Quando uma pessoa coloca o analista na posição de sujeito suposto saber, isso acaba interferindo no tratamento, porque ele fica esperando para saber o que o analista tem a dizer ou sugerir que ele siga. Esse papel de sujeito suposto saber deve ser desconstruído pelo analista junto do seu analisando, para dar espaço para um lugar em que o analista nada sabe, mas está ali disposto a escutar tudo o que o analisando tem a dizer, mesmo que seja o indizível. Ao falarmos então da associação livre, sempre temos que lembrar que é o analisando que deve desempenhar esse papel de fala, de busca da sua própria história, do seu entender. E Bruce Fink ainda considera que o analista pode ter todos os diplomas do mundo e uma reputação que não fique atrás da de ninguém. Mas, se não for capaz de ir além da sugestão com o paciente, de engajá-lo no processo analítico, o tratamento se resumirá a nada além da administração de placebos. O analista deve ocupar a posição de sujeito que nada sabe e doar a sua escuta para as angústias de quem o busca. Quanto maior o conhecimento sobre a psicanálise, maior é a probabilidade de bons resultados em um tratamento. Logo, disseminar a psicanálise de forma clara e seguindo os seus preceitos, o que não quer dizer que não possa haver uma renovação na área, muitas teorias ainda podem surgir, esta é uma tarefa muito favorável para o tratamento psicanalítico. E este é um trabalho importante que deve ser desempenhado pelos psicanalistas da atualidade. Nos vemos num próximo vídeo. Um abraço e até mais.